Ele marcou os números sem pensar muito. Não foi superstição, não foi esperança, foi cansaço. Era noite de Natal. A casa estava cheia, barulhenta, quente demais. Conversas se sobrepunham, risos vinham atrasados. Ele saiu para a rua só para respirar e entrou na lotérica que ainda estava aberta. Mais por impulso do que por intenção. Escolheu os números rápido, pagou, dobrou o papel e colocou no bolso do casaco. Não conferiu. Não comentou com ninguém. Naquela noite, enquanto a cidade celebrava, ele dormiu cedo, com a sensação estranha de ter feito algo fora de hora, como se tivesse atravessado um limite pequeno demais para ser notado, mas grande demais para ser ignorado. No dia seguinte, a notícia começou a circular. O prêmio da Mega Sena tinha saído. Um prêmio histórico. 912 milhões de reais. Um único vencedor. No começo ele não ligou. Esses números nunca eram dele. Nunca tinham sido. Ele só percebeu que algo estava errado quando o telefone começou a tocar cedo demais. Com gente perguntando se ele tinha visto o noticiário, se estava bem, se estava em casa. Ele conferiu o bilhete uma vez, depois outra, depois mais uma, porque a primeira não tinha sido suficiente. Os números batiam. Todos. Não houve euforia imediata. Não houve grito. Não houve comemoração. Houve silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, como se aquele dinheiro não tivesse chegado como prêmio, mas como consequência, como se algo tivesse sido destravado sem intenção. A notícia se espalhou rápido demais. Vizinhos apareceram. Parentes distantes ligaram. Gente que ele não via há anos lembrou que existia. Mas no meio de tudo isso, algo não acompanhava a lógica da sorte. O dinheiro estava certo. O bilhete era válido. O sistema confirmava. Ainda assim, ele tinha a sensação incômoda de que aquilo não era ganho, era transferência. Na virada do ano, enquanto o mundo se preparava para recomeçar, ele começou a perceber pequenas falhas ao redor. Fogos que demoravam a explodir. Relógios fora de sincronia. Pessoas brindando segundos antes ou depois da meia-noite. Como se o tempo estivesse desalinhado. E então veio a certeza que não fazia sentido, mas não pedia prova. Ele não tinha ganhado aquele dinheiro sozinho. Alguém tinha perdido. E o fim de ano, aquele intervalo frágil entre o que termina e o que começa, tinha sido usado como passagem. Algumas coisas só atravessam quando o calendário está distraído. E quando atravessam, não vêm sozinhas. Naquela noite, olhando os números outra vez, ele entendeu tarde demais que não tinha feito uma aposta comum. Tinha aceitado um ajuste. E o ano novo ainda não tinha terminado de cobrar. O dinheiro não caiu na conta de imediato. E isso foi a primeira coisa que o incomodou. Todo mundo ao redor falava em valores, porcentagens, investimentos, entrevistas. Mas ele só conseguia pensar no intervalo. No tempo estranho entre a confirmação do prêmio e o momento em que aquele número absurdo passaria a existir de verdade. 912 milhões de reais. Repetir isso em voz alta parecia errado. Como dizer um número que não deveria ser pronunciado fora de um contexto específico. Ele tentou falar sozinho no banheiro com a porta fechada. A frase morreu no meio. Não soava como dinheiro. Soava como outra coisa. Na manhã seguinte ao Natal, a casa estava silenciosa demais. Restos da ceia ainda ocupavam a mesa. Copos esquecidos. Pratos empilhados às pressas. A decoração parecia deslocada, como se tivesse sido montada para um dia que não chegou a acontecer por completo. Ele sentou no sofá e ficou olhando para o nada, tentando organizar a sequência lógica dos fatos. Tinha jogado por cansaço. Tinha dormido cedo. Tinha acordado rico. Nada naquela ordem parecia natural. O telefone voltou a tocar. Ele desligou. Não queria explicar, não queria confirmar. Não queria ouvir ninguém dizer que a vida dele tinha mudado, porque, por dentro, tudo parecia perigosamente igual. Era isso que assustava. A cidade continuava funcionando, pessoas iam trabalhar, ônibus passavam, crianças brincavam na rua.
O mundo não tinha reagido ao fato de ele agora possuir uma quantia que ultrapassava qualquer noção comum de realidade. Mas ele tinha, e o corpo sabia disso antes da mente. Ele sentia um peso estranho nos ombros, como se estivesse carregando algo que não tinha forma física, um tipo de responsabilidade que não vinha com instruções claras. Não era medo de perder o dinheiro, era medo de entender o que ele representava. No início da tarde, saiu para caminhar. Precisava de movimento para provar a si mesmo que ainda estava ali, que ainda era o mesmo. Passou pela lotérica fechada. A porta de metal estava abaixada. Um papel colado anunciava o retorno depois do ano novo. Ele parou em frente. Foi ali que tudo tinha começado. O lugar parecia menor do que na noite anterior, comum demais para ter sido o ponto de partida de algo tão grande. Ele teve a sensação absurda de que a aposta tinha sido feita cedo demais, não no horário, no calendário, como se tivesse atravessado uma linha invisível entre anos antes que ela estivesse pronta para ser cruzada. Um homem passou por ele e comentou em voz alta, para ninguém específico: nunca mais nasce alguém igual a esse vencedor. Ele sentiu um arrepio imediato, não pela frase, pelo tom. Não havia inveja, nem admiração. Havia constatação, como se o prêmio tivesse criado uma exceção que não deveria se repetir. Em casa, mais tarde, ele tentou se distrair assistindo à televisão. Todos os canais falavam da mesma coisa: especialistas, estatísticas, histórias de vencedores antigos que perderam tudo, alertas disfarçados de conselhos. Nada disso o atingia de verdade. O que não saía da cabeça era a noite do jogo, o momento específico em que escolheu os números, a pressa, a ausência de intenção, a sensação de estar fazendo algo fora de lugar, mas sem motivo claro para parar. Ele começou a pensar que talvez não tivesse sido ele quem escolheu aqueles números. Talvez só tivesse estado disponível. À noite, enquanto a cidade se preparava para a virada do ano, ele sentiu algo diferente no ar. Não ansiedade, não expectativa, um tipo de suspensão, como se o tempo estivesse se alongando propositalmente, criando espaço para algo que precisava acontecer entre um ano e outro. Fogos começaram a ser montados em prédios distantes. Música vazava pelas janelas. As pessoas ensaiavam comemorações. Ele fechou a cortina. O dinheiro ainda não estava na conta, mas já ocupava tudo: o pensamento, o espaço, o futuro. Cada possibilidade parecia grande demais para ser escolhida com segurança. Perto da meia-noite, o telefone vibrou novamente. Uma mensagem curta, sem número identificado. Aproveite enquanto ainda parece sorte. Ele ficou olhando para a tela por tempo demais. Quando os fogos estouraram, ele não contou os segundos, não fez pedidos, não brindou, apenas teve uma certeza incômoda. O dinheiro tinha chegado no único momento do ano em que as coisas não pertencem completamente nem ao que passou, nem ao que vem. E isso raramente acontece sem cobrança. O ano novo tinha começado, mas para ele, algo ainda estava atravessando. O prazo informado pelo banco era claro: alguns dias úteis para validação, procedimentos padrão, segurança, conferências cruzadas, nada fora do comum para um prêmio daquele tamanho. Mesmo assim, cada dia que passava sem o dinheiro cair parecia errado, não impaciente, errado. Ele acordava cedo demais, com a sensação de ter perdido algo durante o sono. Conferia o aplicativo do banco antes mesmo de levantar da cama. O saldo permanecia exatamente como sempre esteve, quase ofensivamente normal. Um número pequeno, estável, previsível. Era como se o sistema estivesse esperando alguma coisa dele antes de concluir a transferência. Durante o dia, as pessoas continuavam ligando. Mensagens se acumulavam, algumas educadas, outras diretas demais. Todas partiam do mesmo pressuposto: o dinheiro já era dele. Ele respondia pouco, dizia que estava resolvendo detalhes, que precisava de silêncio, que depois conversaria. Ninguém parecia ouvir de verdade. A ideia do dinheiro era maior do que qualquer resposta que ele pudesse dar. À tarde saiu para caminhar novamente. Não por lazer, mas por necessidade de se mover enquanto algo permanecia parado.
Passou por uma agência bancária e entrou sem planejar. Queria ouvir alguém confirmar em voz alta que aquilo era real. A atendente foi cordial, sorriu no momento certo, falou com cuidado excessivo quando mencionou o valor. Repetiu os protocolos, garantiu que estava tudo certo. É só aguardar, disse ela. Aguardar o que exatamente? Ele perguntou sem intenção de confronto. Ela hesitou por um instante quase imperceptível. A liberação. A palavra ecoou de um jeito estranho. Liberação não era recebimento, era permissão. Ele saiu com a sensação de que o dinheiro não estava sendo transferido de um lugar para outro. Estava sendo deslocado de um estado para outro, como algo que precisava atravessar uma fronteira invisível antes de se tornar utilizável. À noite, a cidade começou a ensaiar o ano novo. Fogos sendo posicionados em telhados, música escapando pelas janelas, gente chegando cedo demais às festas, como se quisesse garantir presença no momento exato da virada. Ele observava tudo de longe, com um desconforto que não conseguia explicar. Era como se o mundo estivesse acelerando, e ele parado num ponto intermediário. Quando voltou para casa, encontrou um envelope sobre a mesa. Não lembrava de tê-lo visto antes. Papel comum, sem remetente, sem selo, apenas o nome dele escrito à mão, com uma letra firme, antiga demais para ser casual. Dentro, uma única folha dobrada. Algumas quantias não entram em conta antes de entrar na vida. Ele leu a frase várias vezes. Procurou lógica. Tentou interpretar como brincadeira. Não conseguiu. O texto não provocava medo. Provocava alinhamento. Como se estivesse descrevendo algo que ele já sentia, mas não tinha formulado. Olhou pela janela. Fogos de teste explodiram cedo demais no céu. Um deles falhou, demorou a estourar, depois apagou sem barulho. O atraso estava se repetindo em pequenos detalhes. Mais tarde, o telefone vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Viradas são úteis, mas custam. Ele desligou o aparelho e o deixou virado para baixo, como se o simples ato de olhar pudesse acelerar algo que não queria que chegasse rápido demais. Perto da meia-noite, quando o barulho começou a se intensificar, ele percebeu algo ainda mais inquietante. Não conseguia lembrar com clareza do momento exato em que escolheu os números. Lembrava do gesto, do papel, da pressa. Mas os números em si pareciam sempre ter estado ali, como se não tivessem sido criados, apenas revelados. Quando o relógio marcou os últimos segundos do ano, ele não contou. Os fogos explodiram. Gritos, abraços, brindes. E, naquele exato momento, o telefone vibrou outra vez. Não era mensagem. Era a notificação do banco. Ele olhou sem abrir. O aviso não mostrava valor, não mostrava saldo. Apenas uma frase curta, impessoal. Transação em processamento. Processamento não era conclusão, era passagem. Enquanto o ano novo começava para todos, ele entendeu que ainda estava no meio do caminho, que o dinheiro não tinha chegado porque ainda estava decidindo onde ficar, e que quando finalmente chegasse, não viria sozinho. A virada tinha acontecido, mas algo ainda estava atravessando com ele. Ele percebeu a mudança antes de ver qualquer número. Foi ao levantar da cama. O quarto parecia levemente fora de lugar. A janela estava fechada como sempre, mas a luz da manhã entrava num ângulo diferente, como se o sol tivesse se adiantado alguns minutos. Não era algo que pudesse ser provado. Era uma percepção incômoda, do tipo que o corpo reconhece antes da mente aceitar. Ele pegou o celular com cuidado excessivo, como se qualquer movimento brusco pudesse alterar o que estava prestes a ver. O aplicativo do banco abriu devagar. O saldo ainda não estava lá, mas havia algo novo, uma linha adicional, um aviso que não existia no dia anterior. Não indicava valor, não indicava prazo. Apenas confirmava que a quantia estava em trânsito, associada ao nome dele, mas ainda não disponível para uso. Em trânsito. A expressão o incomodou mais do que deveria. Dinheiro não viaja assim, não faz escalas, não aguarda autorização existencial. Ele deveria simplesmente aparecer, ocupar espaço, alterar tudo, mas não estava ocupando nada. Durante a manhã,
Pequenos deslocamentos começaram a se acumular. Um vizinho que sempre saía às 7 apareceu às 8. Um ônibus passou vazio demais para aquele horário. Uma loja abriu a porta e fechou novamente, como se tivesse esquecido algo essencial. Nada disso era grave. Nada disso seria comentado, mas ele estava atento demais para ignorar. Quando saiu para caminhar, sentiu algo ainda mais claro. As pessoas evitavam cruzar diretamente por ele. Não desviavam com medo, desviavam com antecipação, como quem sente que um espaço precisa ser mantido livre por algum motivo que não sabe explicar. Ele entrou num café. Pediu algo simples. O atendente anotou o pedido, preparou, entregou. No momento de pagar, a máquina demorou mais do que o normal. Reiniciou sozinha. O visor piscou. Funciona agora, disse o atendente, com um sorriso nervoso. Ele pagou e se sentou perto da janela. Observou o movimento da rua, tentando identificar o ponto exato onde tudo parecia sair do eixo. Não encontrou. Era difuso, distribuído, como se o deslocamento estivesse se espalhando lentamente. O telefone vibrou. Mensagem do número desconhecido. Quando valores grandes atravessam, o entorno se ajusta. Ele não respondeu. Não precisava. A frase não explicava nada novo. Apenas nomeava o que ele já estava sentindo. O dinheiro não estava parado, estava em movimento. E esse movimento estava empurrando outras coisas para fora do lugar. À tarde, recebeu a primeira ligação oficial. Um gerente do banco. Tom cordial. Voz treinada. Parabéns. Orientações iniciais. Um pedido claro. Que ele evitasse movimentações até a liberação completa. Evitar movimentações. A repetição da palavra quase o fez rir. Depois da ligação, sentou no sofá e ficou ali por tempo demais, tentando lembrar como era a sensação de esperar algo comum, um resultado de exame, uma resposta de emprego, um atraso de voo. Isso era diferente. Não havia ansiedade crescente. Havia alinhamento. Como se cada minuto de espera estivesse ajustando algo que ainda não tinha nome. No fim da tarde, recebeu uma visita inesperada. Um primo distante. Alguém que ele não via há anos, mas que parecia saber exatamente onde encontrá-lo. A conversa foi educada, rápida, cheia de frases que não levavam a lugar nenhum. Estou só passando para ver se está tudo bem, disse o primo. Ele respondeu que sim. O primo ficou em silêncio por alguns segundos a mais do que o necessário, como se estivesse avaliando outra coisa além da resposta. É muito dinheiro, comentou por fim. Ele concordou. Tem coisas que mudam rápido demais com esse tipo de valor. O primo se levantou logo depois. Apertou a mão dele com força. Foi embora sem pedir nada. Quando a porta se fechou, ele entendeu que aquele tinha sido o primeiro contato físico com o deslocamento. As pessoas começariam a se aproximar não por afeto, nem por interesse direto, mas porque algo nele tinha mudado de função. À noite, voltou a checar o aplicativo do banco. Nada de saldo. Apenas o aviso persistente. Em trânsito. Ele se levantou e foi até a janela. Olhou a cidade iluminada. Fogos ainda estouravam em pontos isolados, atrasados, como ecos de uma virada que não tinha terminado direito. Foi então que a ideia se formou com clareza suficiente para assustar. O dinheiro não estava chegando para ele. Ele estava sendo movido para o lugar certo para recebê-lo. E quando esse ajuste terminasse, não haveria como devolver o que tivesse sido deslocado no processo. Ele fechou a cortina devagar. Algumas travessias não permitem retorno, e ele ainda estava no meio da ponte. No quarto dia, ele acordou cansado sem ter feito nada. Era outra coisa, uma sensação de densidade, como se o ar estivesse mais espesso dentro da casa. Cada movimento exigia um esforço mínimo a mais, quase imperceptível, mas constante. Levantar da cama, escovar os dentes, calçar os sapatos. Tudo parecia exigir confirmação. O dinheiro ainda não estava disponível. O aplicativo do banco continuava mostrando o mesmo aviso. Em trânsito. Nenhuma data, nenhuma estimativa, nenhuma explicação adicional.
Era como se o sistema tivesse decidido parar exatamente naquele ponto, aguardando algo fora do alcance técnico. Ele começou a evitar checar, não por controle, por receio. Havia algo desconfortável na ideia de que, ao olhar demais, pudesse acelerar um processo que ainda não estava completo, como observar uma porta enquanto ela se fecha lentamente, sabendo que não há como interromper o movimento sem piorar o resultado. Saiu de casa para caminhar sem destino. Precisava sentir o corpo em movimento para confirmar que ainda estava no próprio eixo. A rua parecia normal, mas as interações estavam deslocadas. Frases começavam e terminavam de forma estranha. Olhares se mantinham por tempo demais. Um vizinho o cumprimentou com entusiasmo exagerado. Depois se corrigiu no meio da frase, como se tivesse percebido que aquela proximidade não era apropriada ainda. Ainda. Essa palavra começou a se repetir na cabeça dele. No mercado, uma mulher deixou o carrinho parado no meio do corredor e pediu desculpas sem que ele tivesse se aproximado. No caixa, o sistema caiu por alguns minutos. Depois voltou como se nada tivesse acontecido. O recibo saiu com a data errada. Um dia a mais. Um dia a menos. Difícil dizer. Nada disso era suficiente para justificar preocupação. Mas tudo, junto, criava a sensação clara de que o mundo estava compensando alguma coisa. No início da tarde, ele recebeu outra ligação do banco. A voz era diferente, mais cautelosa, menos ensaiada. Houve uma atualização no processo, disse o gerente. Ele esperou. Não era atraso, continuou o homem. É apenas uma etapa adicional. Etapa de quê? De compatibilização. A palavra ficou suspensa, pesada demais para um procedimento financeiro. Compatibilizar o quê? Ele perguntou. O gerente respirou fundo. Perfil. Ele ficou repetindo a palavra enquanto caminhava de volta para casa. Perfil não era documento, não era conta, não era assinatura, era pessoa. Pela primeira vez desde que tudo começara, ele sentiu medo real. Não de perder o dinheiro, não de ser roubado. Medo de que o dinheiro estivesse, de alguma forma, decidindo como ele deveria existir dali em diante. Em casa, encontrou a esposa sentada à mesa, olhando para o nada. Ela parecia cansada, apesar de não ter saído o dia inteiro. Está estranho aqui, ela disse, sem levantar os olhos. Ele concordou. Não era uma metáfora. Ele também sentia isso. Como se algo tivesse entrado e ocupado um espaço que não era físico, mas exigia acomodação constante. À noite, o telefone vibrou novamente. Mensagem do número desconhecido. Quantias muito altas não se somam, elas substituem. Ele leu devagar. Substituem o quê? Não houve resposta. Ele desligou o celular e o colocou numa gaveta. Precisava de silêncio absoluto para pensar. Mas o silêncio parecia agora um território instável. Quanto mais quieto ficava, mais evidente se tornava a pressão invisível. Sentou-se no sofá e tentou lembrar do momento em que marcou os números. Tentou reconstruir a sequência exata. A caneta. A escolha. Percebeu algo que não tinha notado antes. Ele não lembrava de decidir nenhum número específico. Lembrava apenas do gesto de preencher, como se os números já estivessem lá, esperando uma mão disponível. A ideia o fez se levantar abruptamente. O dinheiro não estava atrasado. Estava pesado demais para chegar sem causar deslocamento. E talvez o problema não fosse o valor em si, mas o momento em que ele tinha sido liberado. Natal. Ano Novo. O intervalo em que as pessoas baixam a guarda, suspendem o julgamento, aceitam excessos como parte do ritual. O fim de ano não era apenas simbólico, era funcional. Ele foi até a janela e observou a rua vazia. Luzes de Natal ainda piscavam em algumas casas insistentes, fora de época. Decorações que ninguém tinha tido coragem de desmontar.
como se remover certos sinais cedo demais fosse arriscado. Foi então que ele entendeu algo essencial. O dinheiro não estava chegando porque ainda não tinha terminado de ocupar o espaço ao redor dele. E quando finalmente se acomodasse, não seria apenas uma transferência bancária, seria uma redefinição. Algumas riquezas não iluminam, elas fazem sombra. O primeiro efeito colateral não foi visível. Não houve mudança no corpo, nem no ambiente. Foi uma ausência. Ele percebeu ao tentar lembrar de algo simples. O nome de um professor antigo, o rosto de um colega de infância. A lembrança existia, mas sem nitidez, como uma imagem antiga desfocada. No começo ignorou, cansaço, tensão, mas a sensação voltou. Datas escapavam. Histórias que antes vinham prontas agora exigiam esforço. Emoções ligadas a certas lembranças simplesmente não apareciam. Não era esquecimento comum. Ele começou a notar um padrão. As memórias que enfraqueciam eram sempre as inúteis para decisões. Detalhes afetivos, fragmentos de passado que não sustentavam ação alguma, como se a mente estivesse abrindo espaço. O dinheiro ainda não tinha chegado. Mesmo assim, algo já estava sendo pago. Naquele dia, visitou a mãe. A conversa começou normal. Café, comentários triviais. Então ela mencionou um episódio da infância dele. Ele sorriu e percebeu que não lembrava. Não da cena, nem da emoção, nem do motivo. Você lembra sim, disse ela. Ele tentou. Nada veio. Não era um branco comum. Era como se aquilo nunca tivesse sido registrado. No caminho de volta, o telefone tocou. Número desconhecido. Já começou, disse a voz. Começou o quê? O ajuste. Quantias grandes precisam de espaço. Espaço de quê? De quem você é quando ninguém está olhando. A ligação caiu. Ele entendeu. Não estavam tirando coisas dele. Estavam preparando. Em casa, olhou fotos antigas. Reconhecia os rostos, mas o vínculo emocional estava fraco, distante. Outra mensagem chegou. Para receber algo desse tamanho, é preciso soltar o que não sustenta. Ele não respondeu. À noite, tentou lembrar da noite do jogo, do Natal, do momento em que saiu para respirar. A lembrança existia, mas o motivo não, como se tivesse sido chamado. A compreensão veio silenciosa. O dinheiro não estava atrasado, estava em processo humano. Cada dia sem o valor correspondia a um pequeno ajuste. Uma memória suavizada, um vínculo mais leve. Não punição, preparação. O dinheiro ainda não tinha chegado, mas já estava mudando tudo. Na manhã seguinte, ele acordou com a sensação de ter dormido em outro lugar. A casa estava igual. Os móveis no mesmo lugar. A luz entrando pela janela no mesmo horário aproximado. Ainda assim, havia uma distância estranha entre ele e tudo aquilo, como se estivesse observando a própria rotina de fora, com um atraso mínimo quase imperceptível. Foi no espelho que percebeu primeiro. Não havia mudança visível no rosto, nenhuma ruga nova, nenhuma expressão diferente, mas o olhar parecia menos preso, menos ocupado, um olhar funcional, de quem não carrega coisas demais por dentro. Isso deveria tranquilizar. Não tranquilizou. Ao tentar organizar o dia, notou algo ainda mais inquietante. Tarefas simples pareciam mais fáceis. Decisões pequenas vinham sem conflito. Escolher o que vestir, o que comer, para onde ir. Tudo se resolvia rápido demais, como se o atrito interno tivesse sido removido. Era eficiência. E eficiência excessiva costuma ter um custo escondido. No meio da manhã, tentou ligar para um amigo antigo, alguém com quem costumava conversar por horas, mesmo sem assunto definido. O telefone chamou algumas vezes antes de cair na caixa postal. Ele deixou uma mensagem curta, estranhamente objetiva, e desligou sem esperar retorno. Quando guardou o celular, percebeu que não sentia falta da conversa. A ausência não doeu. Isso foi o que mais o assustou. Ele saiu para caminhar. Precisava testar o mundo fora de casa. Confirmar se aquela sensação era interna
ou se algo realmente estava se espalhando. A rua parecia normal. Pessoas indo e vindo, carros passando, um cachorro puxando a coleira com pressa. Mas havia menos hesitação em tudo. Um vendedor fechava a banca mais cedo sem pedir desculpas. Um casal se despedia rápido sem prolongar abraços. Uma discussão começava e terminava sem escalada, como se todos estivessem ao mesmo tempo mais decididos e menos envolvidos. Era sutil demais para virar notícia, perceptível demais para ser ignorado. No mercado ele pegou um produto que costumava comprar há anos. Olhou para a embalagem e não sentiu nada, nenhuma lembrança associada, nenhuma preferência real. Colocou no carrinho por hábito, não por escolha. Foi ali que a compreensão começou a ganhar forma. O ajuste não estava retirando coisas importantes, estava retirando o apego. Tudo que não fosse estrutural estava sendo suavemente desligado. Lembranças afetivas sem função prática, conexões que não sustentavam decisões, emoções que não moviam ações. O dinheiro precisava de espaço para operar, e espaço não é só físico. À tarde, o telefone tocou novamente. Número desconhecido. Ele atendeu sem surpresa. Está mais fácil, não está? Disse a voz. Ele não perguntou quem era. Está mais silencioso, respondeu. Isso é bom, disse a voz. Pessoas muito cheias não suportam quantias grandes. E quem suporta? Ele perguntou. Houve uma pausa curta. Quem consegue perder sem desmoronar? A ligação caiu. Ele sentou no banco da praça mais próxima e ficou ali por um tempo que não soube medir. Observou pessoas passando. Tentou sentir algo específico por alguma delas. Empatia, curiosidade, identificação. Nada vinha com força. Não era frieza. Era neutralidade. A mente estava sendo preparada para decisões de grande escala. E decisões assim não convivem bem com excesso de passado. Ao voltar para casa, encontrou a esposa em silêncio sentada à mesa. Ela parecia distante, mas não triste. Havia uma calma estranha nela, como se também estivesse sendo ajustada, mesmo sem ter jogado, mesmo sem ter escolhido número algum. Você também sente? Ele disse sem transformar em pergunta. Ela assentiu. É como se tudo estivesse ficando mais simples, respondeu. E isso não é necessariamente bom, ele concordou. Naquela noite, tentou acessar novamente o aplicativo do banco. Pela primeira vez, o aviso tinha mudado. Não havia valor, mas havia um novo status, compatibilização avançada. Ele desligou o telefone e o colocou de lado. Não precisava mais olhar. O processo estava acontecendo em outro nível agora. Um nível que não aceitava interrupção consciente. Deitou-se sem sono. O teto parecia mais alto, a casa mais ampla. Espaços que antes eram preenchidos por pensamentos agora estavam livres. E naquele vazio funcional ele teve uma percepção clara. O dinheiro não estava sendo acrescentado à vida que ele tinha. Aquela vida estava sendo reduzida para caber no dinheiro. Algumas coisas precisavam ser esquecidas para que outras pudessem ser administradas. E esquecimento, quando é feito devagar, quase nunca parece perda. Ele fechou os olhos. Ainda faltavam capítulos dessa travessia. E cada um deles exigiria menos dele do que o anterior. Não porque ficaria mais fácil, mas porque haveria menos de quem cobrar. O dinheiro apareceu sem aviso. Não houve notificação sonora, nenhum alerta chamativo, nenhuma mensagem de parabéns. Ele abriu o aplicativo por hábito, não por expectativa, e o número estava lá. 912.438 reais. O valor ocupava a tela inteira. Não piscava, não tremia, não parecia provisório. Estava estável demais para ser comemorado. Ele ficou alguns segundos olhando, tentando sentir algo imediato. Alegria, alívio, euforia. Qualquer reação que confirmasse que aquilo era de fato um prêmio. Nada veio. O número não provocava emoção, provocava ajuste, como uma peça que finalmente se encaixa depois de muito tempo forçando posições erradas. A primeira coisa que percebeu foi o silêncio. Não o silêncio da casa, mas o silêncio interno. Aquele ruído constante de pensamentos paralelos
Preocupações pequenas, cálculos improvisados, simplesmente cessou. Era perigoso o quanto aquilo parecia funcional. Ele fechou o aplicativo e ficou sentado por um tempo indeterminado. Não havia urgência. O dinheiro não exigia celebração, não pedia movimento, apenas presença. Quando decidiu usar pela primeira vez, não foi por desejo, foi por teste. Entrou no aplicativo do banco novamente e fez uma transferência mínima para outra conta sua, um valor irrelevante diante do total, apenas para confirmar que aquilo obedecia comandos. A transação foi instantânea, rápida demais. Nenhuma verificação adicional, nenhum bloqueio de segurança, nenhuma etapa intermediária. Funcionou como se o sistema já esperasse por aquilo. No exato momento em que confirmou a operação, sentiu algo se reorganizar dentro dele. Não uma dor, não uma perda, um deslocamento suave, quase elegante, como se uma última resistência tivesse sido removida. Ele se levantou e foi até a janela. Observou a rua. As pessoas continuavam ali. O mundo seguia normal, mas algo tinha mudado na maneira como ele se posicionava em relação a tudo aquilo. Não era superioridade, era distância. A capacidade de agir sem hesitação cria um afastamento natural. Mais tarde saiu para caminhar. Precisava verificar se o dinheiro alterava a forma como o mundo reagia a ele agora que estava oficialmente disponível. No caminho, entrou numa loja qualquer. Não precisava de nada específico. Escolheu algo ao acaso. Pagou sem conferir o preço. O cartão passou sem questionamentos. O atendente sorriu mais do que o necessário. Depois corrigiu o sorriso, como se tivesse percebido o excesso. Era isso. O dinheiro não mudava o ambiente de forma espetacular. Ajustava microcomportamentos. Criava pequenas concessões. Facilitava coisas que antes exigiam negociação. E cada facilidade trazia junto uma perda mínima de atrito. Ele percebeu que não precisava mais justificar escolhas. Não precisava explicar atrasos. Não precisava considerar alternativas menores. O dinheiro funcionava como uma resposta antecipada. Voltou para casa com uma sacola na mão e a sensação clara de que algo tinha sido cruzado. A esposa estava sentada na sala. Ele contou que o valor tinha sido liberado. Ela ouviu em silêncio, sem surpresa visível. "E como você se sente?" ela perguntou. Ele pensou antes de responder. "Capaz", disse por fim. A palavra soou estranha, mas correta. "Capaz de quê?" ela perguntou. "De sustentar decisões sem precisar sentir demais." Ela assentiu devagar. Então já começou. O quê? O uso real. Naquela noite, recebeu uma última mensagem do número desconhecido. O primeiro uso define o ritmo. A partir daqui não é mais prêmio. É ferramenta. Ele apagou a mensagem sem responder. Sabia que qualquer resposta seria redundante. O dinheiro tinha chegado. E com ele uma nova forma de operar no mundo. O problema era simples. Ferramentas não perguntam se devem ser usadas. E quanto maior a ferramenta, menos espaço sobra para quem assegura permanecer o mesmo. Ele se deitou sem sono, observando o teto com uma clareza inquietante. O dinheiro não tinha pedido nada explícito em troca, mas já tinha mostrado o que esperava. Menos apego, menos demora, menos peso emocional. E ele tinha atendido ao primeiro requisito sem resistência. O ano novo estava avançando, e cada dia depois da virada parecia menos um começo e mais uma consolidação. O dinheiro tinha sido recebido. Agora começava a fase em que ele precisava ser mantido. E manutenção, ele começava a perceber, exige escolhas que não voltam atrás. A primeira coisa que ficou para trás não foi uma pessoa, foi um hábito. Ele percebeu numa manhã comum, ao acordar antes do despertador. O impulso automático de checar mensagens, notícias, redes, simplesmente não veio. O telefone estava ali, ao alcance da mão, mas não exigia atenção. Não chamava, não pressionava. Era como se tivesse perdido a autoridade. Ele levantou, tomou banho, vestiu-se e saiu de casa sem sentir que precisava avisar ninguém. Não por frieza,
por ausência de necessidade. O dinheiro tinha criado uma autonomia estranha, não financeira, mas emocional. A sensação de que qualquer explicação era opcional. Na rua, notou algo ainda mais desconfortável. As pessoas não faziam mais perguntas. Antes sempre havia curiosidade disfarçada. Como ele estava? O que pretendia fazer? Se já tinha planos. Agora sentia as conversas paravam antes disso. Como se houvesse um entendimento tácito de que certas perguntas não cabiam mais. Ele sentou num café e pediu algo simples. O atendente trouxe rápido demais. Não houve troca de palavras além do necessário. Não houve tentativa de proximidade. Tudo funcionou com eficiência limpa. Aquilo deveria ser bom, mas eficiência absoluta elimina pausas. E pausas são onde as pessoas costumam existir umas para as outras. Ao sair do café, encontrou um amigo antigo por acaso. Um encontro que em outro tempo teria se estendido. Um convite para sentar, uma lembrança compartilhada. Um comentário inútil que se tornaria importante só porque foi dito. Nada disso aconteceu. O amigo sorriu, cumprimentou, comentou algo sobre o clima e seguiu andando. O encontro durou segundos. Não houve estranhamento. Nenhum dos dois pareceu notar a ausência do resto. Foi então que ele entendeu. As conexões não estavam sendo cortadas, estavam sendo tornadas desnecessárias. Em casa, mais tarde, tentou revisitar algo do passado por escolha consciente. Abriu uma caixa antiga guardada no fundo do armário. Fotos, objetos pequenos, papéis sem valor prático. Coisas que tinham sido mantidas apenas porque representavam continuidade. Sabia o que eram. Sabia de onde vinham, mas não sentia urgência em mantê-los. Não houve tristeza ao fechar a caixa, apenas decisão. Guardou tudo de volta e empurrou o armário sem cuidado excessivo. Aquilo não precisava mais ser acessível. À noite, a esposa comentou que estava pensando em visitar parentes distantes, algo que costumavam fazer todo começo de ano, por hábito mais do que por vontade real. Ele respondeu sem hesitar. Se quiser ir, vá. Ela esperou o complemento que não veio. Você não vem? Ela perguntou. Ele pensou por um instante. Não é necessário. A frase não soou dura. Soou lógica. E isso foi o mais perturbador. Ela assentiu devagar, como se já esperasse aquela resposta. Não houve discussão. Não houve mágoa visível, apenas aceitação. Era isso que o dinheiro fazia. Ele não afastava as pessoas à força. Apenas retirava o motivo para permanecer perto. Mais tarde, o telefone vibrou novamente. O mesmo número, a mesma presença impessoal. Quando o excesso sai, o essencial aparece. Nem todos suportam o essencial. Ele leu e apagou. Não precisava mais dessas mensagens. O processo estava claro demais agora. Naquele fim de noite, percebeu algo que não tinha percebido antes. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Havia espaço, muito espaço. Um espaço funcional, pronto para decisões maiores, movimentos amplos, ações sem retorno. O dinheiro não ocupava esse espaço. Ele o tinha criado. Ao deitar, pensou nos dias anteriores, nas lembranças que tinham perdido nitidez, nas conversas que tinham encurtado, nos encontros que não aconteceram. Nada disso tinha sido arrancado dele. Tinha sido deixado para trás com consentimento. E consentimento é o tipo mais perigoso de perda, porque não deixa marcas visíveis. Antes de dormir, uma última compreensão se formou com clareza incômoda. O dinheiro não estava tornando a vida melhor ou pior. Estava tornando a vida mais estreita, mais focada, mais direcionada, menos povoada. O problema era outro. Quando o caminho fica estreito demais, não sobra espaço para voltar. E ele já tinha deixado coisas demais para trás para fingir que aquilo era só uma fase.
O dinheiro estava fazendo exatamente o que prometia. Estava organizando. E organização, quando chega a esse nível, raramente se importa com o que fica fora do quadro. Ele percebeu que algo essencial tinha se deslocado quando tentou responder a uma pergunta simples: quem ele era agora? Não como reflexão profunda, como informação prática. Sentou-se à mesa com um papel em branco e tentou listar coisas básicas. O que gostava de fazer nos fins de semana, o que costumava evitar, o que normalmente o fazia hesitar antes de uma decisão importante. As respostas não vinham, não porque não soubesse, mas porque já não pareciam válidas. Aquelas referências pertenciam a outra versão dele, uma versão que precisava medir riscos pequenos, negociar desejos com limites claros, justificar escolhas. Essa lógica não operava mais. O dinheiro tinha chegado, mas o ponto de partida tinha ficado para trás. Ele percebeu isso na forma como decidia agora. As escolhas surgiam prontas, sem debate interno. Não havia mais aquela conversa silenciosa entre impulso e cautela. As decisões apareciam resolvidas, como se a etapa da dúvida tivesse sido removida. Era eficiente e perigoso. Saiu para caminhar sem destino definido. Passou por ruas conhecidas, lugares que tinham feito parte da sua rotina por anos. Reparou em detalhes que antes ignorava. Fachadas gastas, placas antigas, pessoas repetindo trajetos com fidelidade quase ritualística. Tudo ali ainda tinha referência. Ele não. Parou em frente a uma loja fechada havia anos, um espaço escuro, esquecido. Sentiu um desconforto súbito, não por nostalgia, mas por identificação. Aquela loja não tinha encerrado, apenas tinha parado. Mais tarde, recebeu uma ligação do banco. A conversa foi técnica, objetiva, confortável demais. Planejamento, proteção, estruturação. Palavras grandes usadas com naturalidade, como se sempre tivessem feito parte da vida dele. Ele entendeu tudo sem esforço. Nenhuma pergunta, nenhuma resistência. À tarde encontrou um amigo antigo por acaso. Alguém que conhecia suas inseguranças, seus hábitos, suas histórias repetidas. Conversaram alguns minutos. O amigo contou uma lembrança compartilhada, rindo. Ele sorriu no momento certo, mas não sentiu a lembrança. Reconhecia os fatos, mas a ligação emocional não vinha. Era como ouvir uma história sobre outra pessoa com o mesmo nome. O amigo percebeu. Você está diferente, disse com cuidado. E o diferente como? Mais distante. A palavra ficou no ar. Eles se despediram com educação excessiva. Quando o amigo se afastou, ele não sentiu falta. Sentiu confirmação. As conexões não estavam sendo cortadas. Estavam deixando de se sustentar. Em casa, naquela noite, tentou lembrar da sensação de desejar algo pequeno, um plano improvisado, uma vontade sem consequência. Algo que não precisasse de justificativa. Nada surgiu. Quando tudo é possível, o desejo perde contorno. O telefone vibrou novamente. O mesmo número. Sem referências antigas, decisões grandes fluem melhor. Ele leu sem reagir. Não precisava concordar. O efeito já estava instalado. Sentou-se no sofá e observou a casa. Os objetos, os móveis. Tudo parecia provisório agora. Não descartável. Apenas sem função de âncora. A noção de permanência tinha se deslocado. Ele entendeu então que o maior ajuste não era financeiro nem emocional. Era identitário. O dinheiro não substituía apenas vínculos. Substituía o ponto interno de origem. Aquela sensação íntima de saber de onde se vem antes de decidir para onde ir. Sem esse ponto, qualquer direção serve. Ele foi até a janela. A cidade seguia organizada em rotinas previsíveis. Pessoas fechando ciclos pequenos todos os dias. Ele não fechava mais nada. E pela primeira vez, sentiu algo próximo de luto. Não pelo que tinha perdido conscientemente, mas pelo que já não podia mais usar como base. O dinheiro tinha chegado para ficar, e com ele, uma forma de existir que não precisava do passado para continuar. A pergunta que restava era simples, sem referências antigas, o que impediria qualquer decisão futura.
Ele fechou a cortina devagar. Talvez nada, e talvez fosse exatamente isso que tornasse aquele dinheiro tão eficiente e tão perigoso. Ele percebeu que o ano novo não tinha terminado quando o calendário já marcava fevereiro. Não foi uma constatação racional, foi uma sensação física. As ruas estavam sem enfeites, as vitrines tinham voltado ao normal. As pessoas reclamavam do trabalho, do calor, das mesmas coisas de sempre. Tudo indicava continuidade, tudo indicava que o ciclo tinha se fechado, mas dentro dele algo permanecia aberto. Era como se o tempo tivesse passado, sem concluir. Os dias se sucediam com eficiência estranha. Acordar, decidir, executar, resolver. Nada emperrava, nada atrasava, nada exigia negociação interna. As decisões vinham prontas, como se a etapa da dúvida tivesse sido removida do processo. No início, isso pareceu alívio, depois começou a incomodar. Ele percebeu que não havia mais diferença real entre uma segunda-feira e um domingo. Feriados passavam como interrupções técnicas. Aniversários eram compromissos administrativos. Datas deixaram de carregar peso simbólico. O tempo tinha se tornado apenas uma sequência funcional. E sequências não fecham histórias. O dinheiro estava estável na conta. Nenhuma oscilação, nenhum erro. Assessores apareciam com soluções antes mesmo que ele formulasse problemas. Convites surgiam sem esforço. Portas se abriam sem resistência. Era tudo excessivamente limpo. Limpeza demais apaga vestígios. Ele tentou provocar uma ruptura consciente. Decidiu viajar sem aviso, sem planejamento emocional. Escolheu um destino aleatório, comprou a passagem no mesmo dia e saiu como quem executa uma tarefa simples. Em outro tempo, isso teria causado excitação, ansiedade, curiosidade. Agora causou apenas logística. O aeroporto funcionou como todos os outros espaços recentes. Processos rápidos, pessoas eficientes, nenhuma fricção, nenhuma surpresa. No hotel, o quarto parecia igual a qualquer outro quarto em que já tinha estado. Confortável, silencioso, perfeitamente esquecível. Ele percebeu algo inquietante ali. Não havia sensação de chegada, nem de afastamento. Ele estava em um lugar novo sem sentir deslocamento algum. Sentado diante da janela naquela noite, observou a cidade desconhecida sem estranhamento. As luzes, os sons, o movimento. Tudo parecia imediatamente acessível, como se pertencesse a ele por padrão. Foi aí que entendeu. O dinheiro tinha eliminado a sensação de fronteira. Sem fronteiras não há passagem. Sem passagem não há transição. E sem transição, o tempo perde a função de marcar encerramentos. O telefone vibrou novamente. O mesmo número. A mesma presença neutra. Quando o tempo deixa de ser obstáculo, ele se torna ferramenta. Ele não respondeu. Já sabia. O ano novo não tinha terminado porque ainda estava sendo utilizado. O intervalo simbólico entre o que acaba e o que começa tinha sido estendido artificialmente para acomodar o excesso que ele carregava agora. Enquanto o ano não fechasse, os ajustes não precisariam parar. Ao voltar para casa dias depois, encontrou tudo exatamente como deixou. Nenhum sinal de ausência, nenhuma sensação de retorno. Era como se nunca tivesse saído. Sentou-se na sala e tentou localizar um ponto final, um encerramento real. Um gesto que marcasse conclusão. Nada vinha. O dinheiro tinha dissolvido a noção de ciclo. Não havia mais começo claro, nem fim definido. Tudo era continuação. E continuidade infinita exige vigilância constante. Ele percebeu então que a maior perda não tinha sido emocional, nem social, nem moral. Tinha sido simbólica. Sem rituais de encerramento, nada termina de verdade. E tudo que não termina permanece ativo, exigindo energia, atenção e manutenção. Talvez fosse por isso que o dinheiro tinha sido tão pesado no início. Não pelo valor, mas porque nunca permitia fechamento. Ele apagou a luz da sala e ficou no escuro por alguns minutos. O silêncio não trouxe descanso, trouxe entendimento. Enquanto o ano não fechasse, ele também não fecharia.
E talvez esse fosse o preço real de ter ganhado tudo, exatamente no único momento do calendário em que o mundo inteiro aceita que nada precisa estar completamente resolvido. O dinheiro tinha chegado entre anos e tinha decidido permanecer ali, suspendendo finais, adiando conclusões, criando uma continuidade que não pedia permissão. Ele se deitou sem sono, com a certeza incômoda de que ainda faltava algo essencial acontecer. Algo que não viria como ganho, algo que não seria anunciado, algo que finalmente encerraria o que nunca deveria ter ficado aberto. O ano novo ainda estava em andamento, e ele também. Ele entendeu que algo precisava ser encerrado, quando percebeu que já não sentia urgência nem para o que importava. Não era apatia, era saturação. As decisões vinham prontas. As consequências se organizavam sozinhas. Pessoas apareciam com soluções antes mesmo que ele percebesse o problema. A vida tinha se transformado em um sistema autossuficiente. E sistemas assim não pedem reflexão, pedem manutenção. O telefone tocou no meio da manhã. Número desconhecido. Ele atendeu sem dizer nada. Falta pouco, disse a voz. Pouco para quê? Para o acerto. Ele respirou fundo. O dinheiro já entrou. O dinheiro entrou, respondeu a voz. O ano não. Houve um silêncio denso. Toda entrada exige saída, continuou. Quando não há saída clara, alguém precisa sustentar o excesso. Sustentar como? Permanecendo. A ligação caiu. Ele não sentiu medo, nem raiva, apenas reconhecimento. Permanecer era exatamente o que vinha fazendo. Sustentar o dinheiro, sustentar o tempo aberto, sustentar a ausência de encerramentos. Naquela tarde voltou ao lugar onde tudo tinha começado. A lotérica estava aberta, cheia de gente comum preenchendo bilhetes, repetindo gestos que acreditavam conduzir à sorte. Ele observou de fora. Não sentiu vontade de entrar. Aquela lógica não se aplicava mais a ele. Não por superioridade, mas por deslocamento. Ele já não participava daquele sistema. Tinha sido movido para outra função. Ao atravessar a rua, percebeu que o relógio da praça estava alguns minutos atrasado. Pouco, quase nada, mas constante. O tempo ainda não tinha se alinhado. Em casa, encontrou a esposa arrumando uma mala pequena. Não houve discussão, não houve drama. Vou ficar um tempo fora, ela disse. Quanto tempo? O suficiente. Ele assentiu. Não pediu que ficasse. Ambos sabiam que aquilo não era ruptura, era ajuste. Ela ainda precisava de ciclos. Ele não. Quando a porta se fechou, a casa ficou silenciosa, não vazia, silenciosa de um jeito funcional, como um espaço preparado para algo definitivo. Ele sentou-se à mesa e pegou um papel em branco. Pela primeira vez desde o Natal, escreveu algo sem hesitar. Uma data. A data do fim do ano. Depois, outra. O dia seguinte. Ficou olhando para o papel por um tempo longo. Não havia emoção. Havia clareza. O acerto final não era perder o dinheiro, nem devolver nada, nem explicar coisa alguma. Era aceitar que aquela quantia tinha sido liberada naquele momento específico, porque alguém precisava permanecer no intervalo, entre o que termina e o que começa, entre o excesso e o controle, entre o ganho e o custo. Ele foi até a janela. A cidade seguia funcionando, fechando ciclos pequenos todos os dias. Pessoas encerrando jornadas, abrindo novas rotinas, vivendo dentro de limites reconhecíveis. Ele não estava mais ali, e pela primeira vez, isso não doeu. O acerto final exigia apenas uma coisa: que ele parasse de tentar fechar o ano, que aceitasse ser o ponto onde o excesso se estabiliza. Algumas vitórias não pedem comemoração, pedem alguém que fique. Ele apagou a luz da sala e deixou apenas a claridade da rua entrar. O relógio marcava 1 hora qualquer. Irrelevante. O ano ainda não tinha terminado. Mas naquela noite, ele decidiu onde permaneceria enquanto isso. O ano nunca fechou completamente. Não para ele. O calendário seguiu em frente, como sempre faz. Meses passaram. Datas importantes foram substituídas por outras.
As pessoas retomaram a sensação de começo e fim, de segunda-feira e domingo, de expectativa e encerramento. Ele não. O dinheiro permaneceu estável, nenhuma perda brusca, nenhum crescimento fora do esperado. Funcionava como deveria, silencioso, preciso, presente. Mas nunca foi sobre o dinheiro. Com o tempo, ele percebeu que não era mais lembrado como alguém que ganhou. Não houve escândalos tardios, não houve histórias exageradas. O assunto simplesmente deixou de circular, como se tivesse sido absorvido. A esposa voltou depois de um tempo. Não houve conversa longa, não houve explicações, apenas convivência possível, sem promessas. Eles aprenderam a ocupar o mesmo espaço sem exigir ciclos um do outro. Amigos antigos apareceram cada vez menos, não por briga, por falta de encaixe. As conversas não encontravam onde pousar. Tudo terminava cedo demais. Ele continuou ali, não esperando algo acontecer, não tentando corrigir nada, apenas sustentando. Em certas noites, ao olhar pela janela, tinha a sensação clara de estar segurando algo que não podia cair, não com as mãos, com a própria permanência, como se sua função tivesse se tornado manter o intervalo estável entre o excesso e o colapso, entre o possível e o suportável. Ninguém jamais ligou para cobrar, ninguém explicou regras, mas ele sabia. Enquanto ele permanecesse, nada precisaria fechar à força. Talvez por isso o prêmio tivesse saído no Natal. Talvez por isso a virada nunca tivesse terminado. Algumas coisas precisam de alguém que fique no meio. Não para ganhar, não para perder, apenas para sustentar. O dinheiro ainda estava lá. O ano não. E se alguém perguntasse se valeu a pena, ele provavelmente não saberia responder. Porque certas vitórias não são feitas para serem julgadas. São feitas para serem mantidas. E o custo disso não aparece no extrato.